Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de concordância. Hoje, especificamente, nós vamos estudar concordância nominal. Estudamos concordância verbal, que é a concordância da forma que nós usamos os verbos. E hoje falaremos da concordância em relação aos nomes, que são os substantivos, os adjetivos, os advérbios. E a forma como a gente vai utilizar esses nas frases. Então, nós temos aqui, a regra geral. Primeiro, nós temos um substantivo e nós temos umas palavrinhas que acompanham esse substantivo, que é o numeral, o pronome, o adjetivo, o artigo. Essas palavrinhas aqui, todas elas vão concordar com o núcleo que é o substantivo. Observem aqui embaixo. O meu amigo é maravilhoso. Amigo é o substantivo. Artigo, meu, pronome possessivo, o verbo, maravilhoso, adjetivo. Então, eu não posso falar os amigos, eu vou concordar o artigo com o substantivo. Meu amigo é maravilhoso. Não posso falar assim. Então, tudo vai gerar em torno de um substantivo. As minhas duas amigas são maravilhosas. Então, a palavra amigas, ela que é o núcleo, todas as outras palavrinhas ao redor vão concordar em número e pessoa com ela. Gênero, Número e gênero. Então, a concordância do adjetivo. Então, vamos ver. Se ele estiver anteposto, concorda com o substantivo mais próximo. Então, nós temos aqui um adjetivo, que é a palavra amplo, que está antes do substantivo. Comprei uma casa com amplo quarto e sala. O que vai acontecer? Como o adjetivo ficou antes, eu vou concordar com o que está mais próximo. No caso ali, é a palavra quarto. Então, por isso que a palavra amplo ficou no masculino. Comprei uma casa com ampla sala e quarto. Então, olha só, como a palavra sala ficou mais próxima do adjetivo que ficou anteposto, então eu coloquei ampla no feminino. Quando for pós-posto, ou seja, estiver após o substantivo, vai concordar com o que for mais próximo ou com todos os núcleos. Vai depender da forma que você vai querer utilizar. Encontramos uma jovem e uma mulher preocupada. Então, no caso, eu concordei ali com a mais próxima, que é a mulher. O adjetivo está pós-posto ao substantivo. Encontramos uma mulher e um jovem preocupado. Concordei com o mais próximo, que é a palavra jovem. Ou posso concordar com os dois. Encontramos uma jovem e uma mulher preocupados. Então, o que definiu é se ele está pós-posto ou anteposto ao substantivo. É necessário. Olha para você ver. O uso da palavra é necessário, é bom e é ótimo. Então, sujeito não determinado, Maçã é ótimo para os dentes. Então, essas expressões, elas são invariáveis. Não posso falar é ótima, Vai ser invariável. Saúde é bom. Não posso falar saúde é boa, Nesse caso, nesse sentido, ela é invariável. Maçã é ótima para os dentes. Não é maçã é ótima, é maçã é ótimo para os dentes. Então, essas concordâncias nominais têm algumas regrinhas, Então, agora, quando o sujeito é determinado, porque ali no caso o sujeito era não determinado. A saudade é ótima para acordar. Então, aqui houve uma determinação do substantivo. Como? Quando eu usei o artigo. Quando eu usei o artigo, eu já defini qual que é essa saudade. É a saudade. É ótima para recordar. Esta maçã é ótima. Então, aqui, quando eu usei o esta, eu também estou definindo a palavra maçã. Então, nesse caso, por causa desse pronome e por causa desse artigo, eu pude variar aqui essa palavra. Agora, o uso de é permitido e é proibido. Quando for não determinado, é invariável, ou seja, não vai mudar. De gênero, vai continuar no masculino. É permitido entrada. É proibido gorjeta. Então, está invariável.
Agora, quando é variável, né, quando é determinado, por exemplo, se eu usar um artigo, é permitida a entrada. Aí, nesse caso, pode ir para o feminino. É proibida a gorjeta. Aí, nesse caso, também pode ir para o feminino. Então, ó, até um exemplo aqui, ó, proibida a entrada com o uso de capacete. Determinado. Proibido a entrada, risco de morte. No caso ali, não determinado, é indeterminado. Então, vai depender muito até do artigo que você utiliza na palavra. Se você colocar um artigo antes, essa palavra ela não se torna mais uma palavra qualquer. Agora, o uso da palavra anexo. Será que eu falo anexo, anexos, anexas, anexas? Isso vai depender também. Ó. A palavra anexo concorda com o substantivo a que se refere. Então, vamos ver. Ó. Seguem anexas ao relatório todas as cópias do contrato. Ou seja, a palavra anexas está concordando com as cópias do contrato. As cópias do contrato estão anexas. Então, por isso que a palavra anexas foi para o feminino e para o plural. Vão anexos às cartas os documentos solicitados. Então, os documentos solicitados estão no masculino e no plural. Então, aqui também vai concordar. Então, a palavra anexo vai concordar com o substantivo a que se refere. Então, ele vai ser variável. Agora, olha aqui, atenção. Quando a palavra anexo vier precedida da preposição em, fica invariável, ou seja, ele não vai concordar. Forma a expressão em anexo dentro do anexo. Então, olha só. Segue em anexo as pastas, por exemplo. Então, quando eu usar a expressão em anexo, eu não vou variar a palavra anexo. Incluso. Concorda com o substantivo a que se refere. Ficará inclusa a matrícula à primeira mensalidade. Então, a primeira mensalidade ficou inclusa. Então, ele concordou com a palavra que estava no feminino e no singular. Estão inclusos as fotocópias, os relatórios. Então, aqui também houve uma concordância nominal. Os relatórios estão no masculino, inclusos. Provavelmente, então, para concordar, tem que ir para o masculino e para o plural. Então, a concordância nominal, ela não é tão difícil, né? Tem umas regrinhas básicas, mas não é tão difícil de você perceber. Algumas delas nós usamos até automaticamente. Próprio e kit. Concordam com os substantivos a que se refere. Elas próprias releem o trecho do livro no recreio. Então, próprias concordam com o sujeito aqui, ó, elas, que é um pronome. Então, está no plural e no feminino. O coronel próprio dirigiu-se à igreja. Então, aqui também concordou com o seu correspondente, né? Depois daquela vitória, estávamos quites em competições estaduais. Então, quem estávamos quites, né? Se estávamos, são nós. Então, nós estamos quites. Então, a palavra quites vai variar conforme a palavra que ele se refere. Enfim, eu fui declarado quite com o serviço militar. Então, a palavra quite concordou, aqui estando no singular, para concordar com a palavra que ele se refere também. Agora, o uso do mesmo, a palavra mesmo. Como adjetivo, concorda com o substantivo a que se refere. Olha, as atrizes mesmas choram após a cena. Então, a atriz está no feminino e no plural. Então, a palavra mesmas vai concordar. Ele mesmo contou a verdadeira história. Então, a palavra mesma, a concordância nominal dela vai ser de acordo com o substantivo a que se refere. Como advérbio é invariável e corresponde a realmente, justamente, exatamente ou até. Então, quando ele for significando um advérbio, porque nessas partes aqui ele estava com a ideia de adjetivo. Então, ele vai ser invariável, ele não vai mudar. Então, olha só, essa nota é mesmo verdadeira? Eu poderia até colocar, essa nota é realmente verdadeira? Então, aqui nesse caso, ele não vai variar. Ele leu mesmo o livro. Ou seja, ele leu realmente o livro. Quando você puder trocar por essa palavra, você vai perceber que é um advérbio. Aí ela não varia.
o uso da palavra obrigada ou obrigado. Eu acho que isso vocês já devem saber, né? As mulheres sempre vão falar obrigada e os homens sempre vão falar obrigado, né? Nenhum homem geralmente vai falar obrigada, mas tem muitas mulheres que falam obrigado e é errado conforme a concordância nominal. O homem deve agradecer dizendo obrigado e a mulher deve agradecer dizendo obrigada. A expressão obrigado, obrigada vem de eu lhe estou muito obrigada pelo favor que me fez, né? Então, isso aí é uma expressão. Então, eles disseram obrigados ao garçom. Eles vão variar. Elas disseram obrigadas ao garçom. Então, se está no plural, vai para o plural. Se está no feminino, se é mulher, fica no feminino, né? Isso vai depender da forma que você for utilizar. Meio e meia. Olha só que legal, ó. Meia triste. Nesse sentido, a palavra meia, ela não é variável, né? O advérbio. No caso, seria meio triste. E ali, a menina, né? Meio triste. Eu não posso falar que a menina está meia triste, é errado. Meia triste seria exatamente isso daqui, né? Olhem para vocês verem agora. Meias. Meias verdades, meias vontades, meias saudades. Viver pela metade é ilusão. Tire suas meias, põe o pé no chão. Então, meio é um advérbio, né? Quando for, sei lá, um advérbio, ele é invariável, né? Meio, ou seja, parcialmente. Estou meio triste, parcialmente triste. Agora, quando for adjetivo, ele é variável, metade. Por exemplo, parti e fiquei com meias laranjas. Tá? O meias, no sentido de metade, ele é variável. Agora, olha só essa concordância. Ó. É meio-dia e meia, certo falar. Tem gente que fala é meio-dia e meio. Não? Meia é a metade da hora. Então, é meio-dia e meia. Bastante e bastantes. Então, bastante, ele pode funcionar como advérbio, que é invariável, ou como pronome indefinido, que é variável. Naquela ocasião, os jovens estavam bastante íntimos. As mulheres falam bastante. Em Indaiatuba surgiram bastantes novidades, ou seja, muitas que eu não sei contar, é variável, né? É um pronome indefinido nesse caso. Compramos bastantes livros, aqui também é um pronome definido, por isso que foi para o plural. Porque nesse caso de cima, da ideia de intensidade, né? Bastante, então ele é um advérbio. Bastante, quando for ideia de muito, é invariável, né? Que é um advérbio de intensidade. E bastante significam muitos e muitas, nesse caso ele é variável. Agora o uso de caro, barato e longe. Eu coloquei aqui os casos mais usados, tá, gente? Como advérbio, ele é invariável e como adjetivo e pronome, adjetivo é variável. Então, olhem para vocês verem. Ó. Nunca pensei que o estudo fosse tão caro. Né? Aqui ele foi invariável. As casas estão caras. Então, aqui já é uma qualidade para as casas. Então, é um adjetivo. Então, variou. Achei barato esse casaco. É um advérbio. Hoje as frutas estão baratas. É um adjetivo. Variou. Né? Foi para o plural. Vai-se ficando longe de mim, como o sono nas alvoradas. Né? Advérbio de lugar. Levai-me a esses longes verdes, cavalos de vento. Então, aqui funcionou como um adjetivo. Então, olhem para vocês verem que quando funciona com adjetivo, geralmente ele é variável. Como advérbio, não. Agora, olhem aí. Ó. Atenção. A palavra menos é um advérbio. Portanto, invariável. Tem sua origem da palavra em latim minus. E é uma palavra muitíssimo utilizada no português. Aquele aluno é o menos inteligente da turma. Aquela aluna é a menos inteligente da turma. Então, perceberam que a palavra aqui não foi para menos? Nós não usamos menos nesse caso. Quero menos feijão, por favor. Quero menos comida, por favor. Não posso usar menos. Quanto é 5 menos 3?
Posso fazer as roupas de todas as crianças, menos a sua? Já temos muita comida, tragam o menos possível. Então, a palavra menos, ela é invariável, ela não vai para o feminino, né? Ela não vai variar. A palavra grama, o grama e a grama, quando que a gente usa? Quero 200 gramas de mussarela, por favor. Então, às vezes, você vai lá no açougue e fala assim, eu quero 200 gramas de carne de boi, por exemplo. Tem muita gente que fala 200 e é errado, né? Nesse caso, no sentido de peso, aí você deve mantê-la no masculino. A grama, que fosse, que significando relva, nome genérico de plantas e tal, a grama ficou verdinha com a chuva. Nesse caso, ela é variável. Então, quando for significar grama de vegetação, pode variar. Agora, quando representar a unidade de medida, tem que ser, ela é invariável. Observe as frases agora. Ó. Diversas pessoas participaram do evento. Pessoas diversas participaram do evento. Olhem para vocês verem que eu mudei a ordem das palavras e alterou o sentido. Ele sempre um grande homem. Ele sempre foi um homem grande. Então, olha para vocês verem a diferença. Certos indivíduos não apontaram os caminhos certos. Então, a palavra certa pode ter vários significados dependendo do contexto. A pobre criança brincava no parque. A pobre criança brincava no parque. Então, a criança pobre brincava e a pobre criança. Então, olha para vocês verem, a palavra, dependendo do contexto, até da colocação da frase, ela pode ter um significado diferente. Então, a concordância nominal, a forma que nós usamos as palavras, elas são importantes para a gente manter o sentido que a gente quer, né, naquele instante. Eu acho que eu já até passei para vocês a atividade de concordância para vocês fazerem, até antes de eu mesma ter explicado esse conteúdo. Mas agora que vocês já têm conhecimento, eu quero que vocês façam as atividades. Vocês vão fazer a atividade aqui da página 42 a 44, do número 1 ao 6, tá ok? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, pode me mandar. Eu já mandei para vocês os gabaritos de todas as atividades aí da semana anteriores, tá? Se vocês precisarem de mais algum que eu não mandei, vocês podem me pedir, tá ok? Até mais, até a próxima aula.